Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 5 de agosto de 2025, é terça e todas as terças são dias de Marte, que é Ares na mitologia, nosso deus da guerra, da luta, das disputas, dos conflitos. Ele pode simbolizar o nosso sistema imunológico, então essa nossa capacidade de ação, de autodefesa, de enfrentar os inimigos, enfrentar esses vírus no nosso corpo, tanto que Marte tem o seu júbilo, a casa que ele fica mais feliz é a casa 6, que é a casa da saúde, a casa das doenças. Então ali ele tem essa habilidade de enfrentar, de lidar com esses cansaços, desgastes, esgotamentos, essas lutas do dia a dia. Então Marte ele se sente bem quando ele está no signo de Áries, que tem essa capacidade de ação direta, assertiva, no signo também de Escorpião, onde tem essa habilidade estratégica de controle, de domínio emocional, também no signo de Capricórnio, aonde exalta também essa questão da disciplina, da ação disciplinada. No céu de agora, ele está no signo de Virgem, que é um signo de terra, mutável, regido por Mercúrio. Então, a nossa ação direcionada para as práticas, para os rituais, para a ordem, para a organização, para os métodos, sendo regida por Mercúrio, que está retrógrado em Leão. Eu tenho falado aqui dessa retomada, desse olhar para trás, do que se perdeu, que pode, que de alguma forma você pode retornar, pode replicar. E a gente está nas últimas horas. Então, do Marte no signo de Virgem, amanhã, 20 e 23, ele vai ingressar no signo de Libra. Então, esses momentos, talvez, de avaliar como foi esse trânsito, então, olhar ali no seu mapa, todo mundo tem todos os signos, o que acontece às vezes que a gente não tem planeta em determinados signos. Então, olhar ali a casa que você tem no signo de Virgem, perceber os impactos, como que foi essa ação, se você refletiu algo sobre o modo como você tem agido ou reagido sobre esses temas, essa área da sua vida. E amanhã, então, já observa a casa que você tem o signo de Libra, porque vai trazer, então, essa iniciativa. Muitas vezes, Marte, ele pode falar sobre começos, inícios, mas também ele representa cortes, ele representa separações, tá? Então, também pode falar sobre isso, também pode se esperar isso na casa que você tem o signo de Libra. Lembrando que aqui eu faço essa análise, então, do céu do momento, do mapa, de uma forma muito geral. E os trânsitos, eles acabam sendo o último mapa que a gente olha, tá? Então, é sempre mais interessante a gente olhar as nossas próprias previsões astrológicas. Então, eu utilizo, dentro das minhas leituras de previsões, eu utilizo a técnica da profecção, que a gente encontra o cronocrata, o regente do seu ano, o mapa progredido, que a gente entende o seu tempo interno, o mapa da Revolução Solar, que é o mapa do ano, que vai de um aniversário para o outro, que a gente entende muito os acontecimentos externos. E os trânsitos, então, esses movimentos do dia a dia, eles vão ativando o que já está previsto nesses outros mapas, tá? Então é por isso que o Sol é para todo mundo, mas cada um recebe a partir do seu próprio filtro, do seu próprio contexto. E tem situações, às vezes, que podem ser mais desafiadoras para você, ou às vezes elas podem ser mais auspiciosas, tá? Então, cada mapa é único. Meio-dia e 29, então a Lua, que ainda está no signo de Sagitário, então lembrando, a gente está nessa fase crescente lunar, a Lua fica cerca de 2 dias e meio em cada um dos signos, então ela vai trazendo, dependendo do signo que ela tá, ela vai recebendo essas características do signo. Então a Lua representando o nosso humor, o clima, o ritmo do dia, a gente observar o signo lunar, o signo que tá a Lua e a fase também, a gente consegue muitas vezes simbolizar, entender, compreender melhor o que está se passando nesse nosso campo emocional, principalmente para pessoas que são mais lunares, ou seja, que nasceram à noite, ou que têm o signo de Câncer, o signo de Touro, que Câncer é regido pela Lua por domicílio, Touro é por exaltação, enfim. Ou às vezes tem a Lua ali no ascendente ou nas casas angulares, pode sentir mais esse reflexo, tá? Que se conecta mais com as emoções também, enfim. Então a Lua está em Sagitário, que é esse signo do arqueiro, do centauro. Então a gente pensar em trazer essa temperança ali para o nosso corpo, desse nosso lado instintivo, esse nosso lado animal, simbolizado pelo cavalo, esse espírito mais selvagem, mais livre, e também esse lado mais racional. Então, muitas vezes a gente relaciona Sagitário com viagens, com expansão, com mestres, com professores, com ensino.
Também a gente pode, até pensando na arquearia, né? Pensando nessa conexão também com o esporte, Sagitário também pode se envolver bastante com isso. Os signos de fogo, que também são Leão e Áries, normalmente têm mais esse apreço por essas atividades atléticas. Então, quando a Lua está em Sagitário, a gente pensar que as nossas emoções, elas acabam nos guiando, elas são uma forma de expansão, elas são aprendizados, são conhecimentos. Então, o corpo tende a se lançar ali para o que expande, buscar isso, se nutrir disso, que a Lua também fala sobre nutrição, sobre como a gente se sente acolhida, abraçada. Então, quando a gente olha a nossa Lua no nosso mapa, a gente percebe como a gente se nutre, como a gente foi nutrida, perceber esse simbolismo, e muitas vezes a gente também pode reconstruir esse simbolismo de alguma forma, tá? Então, essa quadratura com Marte em Virgem, que eu já mencionei que está nessas últimas horas. Ontem eu também já falei sobre esse aspecto, porque ontem o dia também ficou sendo guiado por essa aplicação, esse aspecto. Então, a gente sempre observa aonde a Lua está indo. A Lua está mirando quem? O quê? Porque a gente vai em direção a esse aspecto. Então, a gente vai refletindo esse encontro. E o encontro com Marte, ainda mais uma quadratura, traz uma ansiedade. Porque assim, pensa que você vai encontrar Marte, que é o deus da guerra. Você já fica, né? Só às vezes quem tem um ascendente em Áries, um ascendente em Escorpião, que é regido por Marte, ou às vezes Marte forte no mapa, que se sente mais animado de encontrar, né, Marte. Mas já é uma tensão. E aí a quadratura. É aquela, não é um olhar direto, não é encarar, aquele olhar meio de canto, assim, meio desconfortável. Sabe quando você sabe que tem alguma coisa meio te olhando, mas você tá meio olhando de canto e não sabe exatamente o que é? Então, às vezes a quadratura é isso, é uma tensão, que às vezes você não consegue identificar bem o que é. Então, traz esse conflito, principalmente para o corpo, que a lua representa o corpo. E em Marte em Virgem, eu penso que às vezes pode ser um excesso de pensamento, um excesso de planejamento, sabe? Então, às vezes, ontem eu também trouxe isso, que Virgem é a exaltação de Mercúrio, então essa exaltação da mente, então pensar demais, e às vezes o quanto isso nos enfraquece, sabe? Isso acaba nos esgotando, porque a gente fica muito ansiosa pensando em todas as possibilidades negativas, sabe? Então. Pode trazer irritação, estresse, impaciência, raiva, agressividade, até meio-dia e 29, que depois esse aspecto vai se suavizando depois desse encontro oficial, dessa enquadrada ali. Então, é perceber como que você lida com essas tensões, com essas crises. Então, a Lua em Sagitário quer essa expansão, quer ir para a vida, quer se aventurar. E Marte em Virgem tá, cara, tenho coisas aqui que eu preciso organizar, detalhar. Eu não posso ir viajar se eu tenho um monte de coisa para arrumar em casa. Tem faxina para fazer, sabe? Então, é esse tipo de conflito que pode vir à tona. Às vezes você pensando em todos os problemas, em todos os fracassos, em todos os erros, os mínimos detalhes. Então, vem questões nesse sentido, né? Então, às vezes, até pensando que é uma quadratura com Marte, e quadratura tem a natureza de Marte, às vezes atividades de exercícios físicos, assim, podem ajudar nessa liberação, sabe? Só pôr pra fora mesmo. Que mais que eu ia mencionar? Marte também pode representar, como eu mencionei, nosso sistema imunológico. E hoje eu estava lendo o livro do Gabor Mate, né? Que é O Mito do Normal, acho que é esse o nome do livro dele. Ele estava falando sobre doenças. é, Nossa, agora eu esqueci o termo. Que afetam a nossa imunidade. Mas enfim, ele estava citando o caso da Serena Williams. E eu fui ver o mapa dela, ela tem Marte em Virgem bem na casa 12, fazendo uma quadratura com o regente do ascendente, da Vênus dela. É, regente da Vênus dela. Não, fazendo uma quadratura com a Vênus dela, e ela tem essa doença autoimune, né? Então, Marte, às vezes, quando a gente tem, principalmente a Lua fazendo aspectos com Marte, ou o regente do ascendente fazendo esses aspectos difíceis com Marte, a gente pode ter esses problemas com a nossa imunidade, né? Então, é isso que me veio. Porque eu fui procurar o mapa dela e é exatamente esse Marte em Virgem, né? E às vezes traz essas questões. Virgem, às vezes, fala sobre essas questões de pele. Acho que ontem eu já mencionei também sobre. Nossa, me fugiu o termo de novo. Sobre somatizar também. Acho que Virgem também pode trazer essas questões.
Bom, 14/2, a Lua vai ingressar em Capricórnio, que é um território que ela se sente desconfortável, porque a Lua rege o signo de Câncer. E Capricórnio é o signo que se opõe ao signo de Câncer. Então, o Câncer tem, a gente olhar o símbolo ali de Câncer, né? Tem essa questão ali do acolhimento, da conchinha, do abraço. Enquanto Capricórnio, a gente pensa na cabra das montanhas ali, que tá querendo subir, alcançar o topo. E muitas vezes, pensando que na mitologia, pensando no símbolo também do signo de Capricórnio, é uma cabra com uma raba de peixe. Então, na mitologia, um dos mitos associados a Capricórnio é o deus Pan, que na fuga do monstro Tifão, ele pula no rio e adquire essa cauda de peixe. Então, eu sempre falo que Capricórnio ele tem esse fundo espiritual, ele tem esse fundo inconsciente ali. E então pensar que quando a Lua ingressa em Capricórnio, que é esse signo de terra cardinal, a gente pode se enrijecer um pouco, endurecer, sabe? Tanto que Capricórnio e por ser regido por Saturno, também está relacionado aos ossos, ao que nos estrutura, ao que nos estabiliza, aquelas experiências que vêm com o tempo também. Às vezes facilita essas questões mais práticas do dia a dia, mas às vezes, tanto que a gente fala que a Lua em Capricórnio está isolada, porque ela nos afasta desse sentir, dessa conexão ali é, emocional mesmo, né? Não quer dizer que a Lua em Capricórnio não sente, não sofre, mas lida de uma forma mais prática, né? Então facilita às vezes lidar com essas questões do dia a dia, tá? Então perceber às vezes essas durezas às vezes no corpo mesmo, né? Essa rigidez, sabe? Então, às vezes, alongamento, yoga, respiração, práticas assim podem ajudar nessa soltura do corpo também. E pensar que, nesse sentido, assim, fazendo essa análise do nosso do corpo sendo esse nosso microcosmo, do nosso universo, perceber se tem partes do nosso corpo que estão, né, endurecidas, enrijecidas, às vezes a gente também está se paralisando na vida, não está se permitindo se abrir para outros movimentos, outras oportunidades, outras possibilidades. Então, eu gosto muito de olhar mesmo o nosso corpo sendo esse símbolo do nosso universo, de como a gente percebe o mundo. Então, tanto que é, no Tantra a gente tem muito isso, né? Das práticas, normalmente elas acabam indo para dança, né? Principalmente nessas práticas do Neo-Tantra, sempre vão para dança, porque a dança seria muito essa metáfora da vida, dançar a vida, né? Sentir o seu corpo livre, aberto para as movimentações, para o que chega. Então, acho interessante pensar assim, olhar muitas vezes para o nosso corpo nesse sentido, né? Uma forma de simbolizar, uma forma de dar sentido para o que a gente sente. Até pensando que a lua ainda está em Sagitário, é muito isso, né? Observar os nossos sentimentos e pensar qual que é o aprendizado disso, o que que eu tenho para aprender com isso, sabe? Que às vezes isso nos libera daí dessa estagnação, dessa paralisação. É uma das formas, né? E eu acho que a astrologia, ela é essa linguagem, ela é esse simbolismo, né? É uma forma da gente olhar para a vida e tem tantas outras, né? Tantos outros conhecimentos. Mas ela também traz muito, carrega também essa forma poética, essa metáfora, enfim, tem várias formas da gente olhar para a astrologia. Mas eu gosto bastante dessa forma mais mágica até, né? Hermética mesmo. 16:54, então a Lua, que acabou daí de ingressar em Capricórnio, né, 14/2, ela vai quadrar, vai fazer essa quadratura com Saturno em Áries. Saturno que é o regente dela por domicílio, né, regente do signo de Capricórnio. Saturno em Áries está desconfortável. Mas pelo menos ele está encontrando ali Capricórnio, que é o signo que ele se sente em casa. Mas em Áries é esse desconforto da pressa, né? Tem coisas ali que a gente tem que fazer devagar, e se a gente se apressa, isso só traz estresse, isso só nos faz se atropelar, sabe? Então a gente precisa enfrentar isso, essa necessidade de desacelerar, né? Separar também o que que a gente precisa se responsabilizar e o que está além também dos nossos limites emocionais. Sabe? Então, tipo, eu tô plantando aqui, cultivando meus hábitos diariamente, mas não é de um dia para o outro que eu vou colher. Então, tem coisas que eu não posso acelerar. E lembrando que também para cada pessoa é muito diferente, né? Pensando assim, eu já vi pesquisas que dizem que às vezes para você implementar um hábito, que muitas vezes a gente pode relacionar a lua como um hábito. Então, assim, muitas vezes para implementar um hábito, tem gente que demora um mês, tem gente que demora 6 meses, um ano.
sabe? Então eu acho que a gente tem que entender que se a gente faz uma coisa um dia, né? Se eu vou meditar um dia, eu não vou conseguir ter uma mente calma em uma semana, sabe? Se eu for pra academia em uma semana, eu não vou conseguir músculo, sabe? Então eu acho que a gente entender que tem coisas que demandam tempo, sabe? E aceitar isso e se responsabilizar. Eu tô fazendo o que tá ao meu alcance? Beleza. Tem coisas que não estão ao meu alcance. Então, largar isso também, sabe? Então, às vezes, esse momento a gente lida com algumas frustrações, mas também acho que é uma forma da gente buscar esse amadurecimento, principalmente para quem tem Saturno em Áries, está tendo o seu retorno de Saturno, está encarando isso mais forte. Então, buscar buscar paciência, buscar esse respeito ao tempo também, pensar no tempo como esse Deus que a gente tem que honrar, que a gente tem que entender também. Então, práticas ali corporais, né? Práticas às vezes que lidam com a terra também, nos aterram bastante, né? Tanto que Saturno é também o deus da agricultura, então plantar, colocar os pés na terra, jardinagem, também isso acaba nos trazendo essa conexão mais próxima com Saturno. Saturno também pode falar, até pensando, né, na regência dos ossos, essa relação com o fim da vida, então cemitérios, às vezes, não precisa necessariamente ir num cemitério, mas refletir, assim, sobre o fim da vida, também pode ser uma forma da gente honrar Saturno, porque a gente honra as nossas horas, a nossa vida, pensando também na morte, pensando no fim das coisas, pensando que tudo tem um fim, que o nosso tempo é escasso, que o tempo nos engole, né? Tanto que na mitologia Cronos engole os filhos. E ele castra Urano, ele castra essa nossa compulsão, essa nossa atividade incessante que não vai em lugar nenhum, que não constrói nada, que não gera nada, né? Enfim, 17h44, a Lua vai fazer essa quadratura com Netuno em Áries, que é esse astro que é invisível, a olho nu, mais uma quadratura com o planeta em Áries. E Netuno muitas vezes traz uma confusão, traz uma, traz essas ilusões assim para o corpo, a gente pode se sentir meio perdida. Então, próximo desse horário. É bom não decidir coisas muito importantes, porque às vezes a gente está bem confusa. A gente pode ser muito influenciada pelo ambiente, ou muito influenciada pela confusão mesmo, não está conseguindo discernir as coisas com muita clareza. Então, tenha um cuidado para não agir com base nisso, porque pode trazer muita confusão. E esse é o último aspecto do dia. Então, amanhã. O próximo aspecto que a Lua faz é uma oposição com Vênus em Câncer, que às vezes pode trazer essas questões de relacionamento, né, essas dificuldades emocionais, afetivas, de relação, né? Às vezes traz essa de valor, dos nossos valores também, que a Vênus pode representar a nossa autoestima, o valor que a gente dá para nós mesmas. Então, às vezes pode vir essa sensação de falta, de escassez, mas amanhã a gente fala mais sobre isso. Então, vejo um momento assim de vocês perceberem o limite hoje, né? Principalmente depois que a Lua entra em Capricórnio, perceber o limite de vocês, perceber a responsabilidade, perceber às vezes o que precisa ser finalizado, formas de lidar com o tempo, formas de lidar com a sua rotina, formas de lidar com o seu corpo, que já não estão mais te levando a lugar nenhum. Lembrando que a Lua está cada vez se aproximando mais da Lua cheia, que vai ser no sábado, no signo de Aquário. Então, cada vez mais vai se intensificando, a gente tende a ver mais essas intuições, esses insights para o corpo, às vezes vem nos sonhos, às vezes vem nos sentimentos, em acontecimentos, eventos também. Enfim, acho que é isso para o dia de hoje. Então, amanhã a gente fala mais sobre o ingresso do Marte em Libra, sobre os aspectos do dia. Se vocês tiverem interesse em fazer leituras de tarô, ou de astrologia comigo, tem mais informações lá no Instagram. E me sigam nas outras redes, no YouTube, no Spotify, no Twitter também, que eu sempre posto o que eu tô lendo. E amanhã a gente fala mais sobre o céu do dia. Bom, boa terça para nós.